Porque, assim, a gente fala mal do judiciário brasileiro, do custo do judiciário brasileiro, mas, assim, é Brasil mesmo, porque a gente sempre fala mal é bom ficar falando mal do Brasil, mas, por exemplo, você é um cara que atua hoje tanto em Portugal como no Brasil. Como é que é o judiciário de lá? Como é que é esse a gente conseguiu porque, assim, eu sei que muita coisa foi a gente que inventou, corrupção não foi a gente que inventou, mas a gente conseguiu avacalhar mesmo a chegar a esse ponto? Como é que é nesses outros países que você atua, que você conhece, o limite, por mais, assim, que tem casos de corrupção, tenha problemas, ninguém é santo e tal, a gente sabe, mas, os caras chegam no limite, assim, seguro, tchan e não sei, eu tô pensando aqui, porque a coisa perdeu muito rumo depois dessa união do Supremo e a vontade dos caras de estarem tuitando, de querer fazer política pública. Nos outros países, mesmo que a gente sabe que esse movimento de direita e esquerda aflorou por causa do Trump, e outros países aí elegendo gente de direita, como é que o judiciário está se comportando em outros países, como Portugal, que você acompanha mais de perto? Olha, na verdade, até por questão do escritório, né, a gente tem muitos clientes, estrangeiros, então a gente acaba obrigatoriamente conhecendo, né, um pouco dos sistemas aí jurídicos de cada país, seja Estados Unidos, seja países latino-americanos, sejam países europeus. Uma coisa que eu posso te dizer, não há, pelo menos assim na minha memória, nenhum país com um judiciário tão ativista quanto o nosso, né. Eu diria que, assim, independente de ter países mais ou menos corruptos, eu acho que o problema maior nem é esse, né. O maior problema, a meu ver, é o ativismo judicial. Isso inclusive por essa razão que a gente criou a Lexon, que você mencionou no início, né, uma associação cujo maior objetivo é tentar, né, lutar contra o ativismo judicial, intelectualmente. Me parece que, o maior problema que nós temos e tem consequências gravíssimas, né, porque você não consegue planejar, né, Adriano. Então, vamos lá, lições aí da escola austríaca. Se você não tem segurança jurídica, você não consegue realizar um cálculo econômico. O que que significa? Você poder planejar suas atividades. A médio e longo prazo. A gente aqui no Brasil, acho que provavelmente não consegue planejar nem a curto prazo hoje em dia. O Pedro Malan tinha aquela famosa Até o frase, né. passado é incerto do Brasil. Exato. Famosa frase do Então, do do assim, eu Pedro vejo Malan. como o maior problema que nós temos hoje em dia. Então, assim, realmente me causa espécie quando eu vejo ministro Barroso, ministro Gilmar Mendes falando em eventos internacionais que é uma ilusão, que é um mito que existe ativismo judicial no Brasil. Meu Deus do céu. A gente não tem mais sequer a possibilidade do legislativo querer tocar as suas pautas sem interferência do Supremo. Agora mesmo a gente estava mencionando a lei da anistia, né. Gilmar Mendes já declarou, mais uma vez que se passar essa lei o Supremo vai declarar inconstitucional. Onde é que já se viu algo assim? Já dá o grito, né, ele já É impressionante, os Estados Unidos, tiveram, né, por algumas boas décadas, uma Suprema Corte mais ativista. é isso que eu te perguntar, o ativismo judicial existe no mundo, mas não nessa proporção do Brasil. Mas, por exemplo, você fala dos Estados Unidos, como é que é o ativismo judicial, por exemplo, dos Estados Unidos? Já foi bem maior, né. Lá é interessante porque é muito bem mapeado, né, sempre que um justice, que é o que nós chamaremos de ministro aqui da Suprema Corte, é apontado por algum presidente, ou ele vai ser um juiz, democrata ou um juiz republicano, basicamente, né. E dependendo da proporção realmente muda, né, a balança, né, de viés político, ideológico da Suprema Corte americana. Mas isso não significa que ela não respeite a Constituição, que ela não atenda aos próprios precedentes, que ela não seja extremamente minuciosa e séria, por assim dizer, em seus julgamentos, mas claro que pendendo para um viés ou pendendo para o outro ao longo dos anos, né. Então a gente teve isso de algumas décadas para cá, no caso, por exemplo, Roe versus Wade, lá na década de 70, que foi, né, a liberalização do aborto nos Estados Unidos, e que foi não revertida a permissão, né, a não a questão de mérito do aborto em si, mas recentemente por uma Suprema Corte mais republicana, de deixar essa questão
para os estados decidirem, ou seja, que atende muito mais, a meu ver, o federalismo, né. Os Estados Unidos realmente são uma federação, os estados têm as suas próprias leis penais, inclusive, diferente daqui. Então, assim, há algum um viés mais ativista de anos atrás, que agora está menos ativista, né, a gente tem uma linha que era a da Constituição viva, que era a doutrina que seria, vamos lá, grosseiramente algo equivalente ao nosso neoconstitucionalismo, só que, a meu ver, muito mais sério em termos doutrinários, em termos, né, de teoria jurídica, que era aquela questão: "Olha, nós temos que adaptar a Constituição aos novos tempos, então a gente tem que interpretar de uma forma mais fluida, né, para que se adapte aqui à realidade atual", e o originalismo de um Antonin Scalia, que inclusive foi um ministro da Suprema Corte americana nomeado pelo Reagan, que é aquela linha que tenta preservar o máximo possível o sentido do texto constitucional quando ele foi criado. Então sempre foram essas 2 vertentes, né, se digladiando, mas vertentes ambamente sérias. O que a gente vê aqui não é isso, o que a gente vê aqui é um apelo retórico a princípios, ao que eu falei agora de neoconstitucionalismo, mas que na verdade é o que o Nietzsche chamaria de vontade de poder. Eu uso essa retórica porque na verdade eu quero é mandar mesmo, eu quero que a minha vontade prevaleça sobre todas as demais, porque eu acho que eu sou, como disse o ministro Barroso, um iluminista, né, nas palavras dele, que tem que recivilizar o país. Olha, eu acho que em muitos anos, Adriano, eu não ouvi uma frase tão totalitária quanto essa. A mistura de totalitarismo com ego, com um monte de ressentimento, deve ter muito problema aí, né, nessa é muita por isso que eu falo que parece que é muita maluquice, assim, esse tipo de pessoas estarem conduzindo o país. Não, e vamos lá, ainda nessa frase, né, se você quer recivilizar o país, em primeiro lugar, você está dizendo que o país não é civilizado, ou que pelo menos metade das pessoas, né, que não concorda com a sua vertente política não é civilizado. Você já está desqualificando até como cidadão, né. Segundo lugar, se você acha que você tem o poder ou, digamos, a capacidade de recivilizar, você está sendo, né, um estado orwelliano, você está remoldando aquelas pessoas à sua imagem e semelhança, ou seja, como você falou, é um narcisismo misturado com um totalitarismo, que eu acho extremamente perigoso numa república. E vamos colocar um tempero a mais, né, nós estamos vendo o crime organizado crescendo muito, mesmo o Supremo que pesa a mão em um batom, ele pega leve num traficante com várias penas e mortes nas costas e concede facilmente, rapidamente ali, uma responder o processo em liberdade ou anulação das provas, porque o policial sem querer passou a mão nos 30 quilos de cocaína, ele encostou e deixou a digital dele, então isso invalidou aquela prova, ela não vai mais poder ser usada no no processo, né. A gente tá vendo o país sendo cedido, sendo consumido aí por organizações criminosas, tomando conta efetivamente. Eu vejo que você é até um cara entusiasta aí das pessoas terem as suas próprias armas para se defender, porque nós estamos longe dessa recivilização que o Barroso tanto quer. Parece que uma moça, um bolsonarista com batom é mais perigoso que um comando vermelho, que um PCC da vida, né. Sem dúvida. Nós estamos com um sério risco de virar um narco-estado, que é muito difícil de você conseguir reverter depois, né, que ele se instala. Então, assim, ainda mais um país de dimensões continentais como o nosso. Eu estava vendo dados econômicos, o faturamento, hã, das organizações criminosas no Brasil olha, poucas empresas lícitas no Brasil têm faturamento maior. É na casa dos bilhões e bilhões, né, de reais por ano. Então isso é assustador, porque eles começam a também entrar no mundo legítimo, como forma não só de lavagem de dinheiro, mas de expansão do poder mesmo. Então começa a formar gente também. Formar gente que eu quero dizer, na minha área, começa a formar advogado, começa a formar juiz, né, que depois
vão atuar para essas organizações. Então isso é extremamente preocupante. Mas tem uma luz no fim do túnel, porque senão a gente vai terminar deprimido aqui o podcast, né? A gente vai ver sem solução.